Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra sempre inspirada na liturgia, mas sobretudo no Evangelho, que é a boa nova de Deus por excelência. Aquela boa notícia a partir da qual todas as outras são ancoradas e em vista da qual todos nós devemos crescer
evoluir, melhorar, a partir da reflexão que dela fazemos. O texto de hoje é o texto conhecido como a mulher samaritana. Nós sabemos mais ou menos de cor e salteado o que diz o texto. Todos esses passos que nós acabamos de ler estão de forma nítida e clara na cabeça e no coração do povo católico, porque é um texto que se repete, ele vem em várias ocasiões ao longo do ano litúrgico, e ele é muito contundente, é algo fácil da gente reter. Por quê? Porque é um daqueles textos iniciáticos, ele nos introduz numa caminhada de felicidade. E tudo aquilo que um ser humano deseja na vida é alcançar felicidade. Pode ser que ele não tenha muita consciência disso. Pode ser até que faça coisas que contrariam de forma frontal essa chamada busca da felicidade. Mesmo assim, ele busca a felicidade. De forma enviesada, de forma equivocada, mas a felicidade é sua meta. A felicidade é o seu objetivo maior. Mesmo a pessoa que às vezes se suicida, quer ficar livre do sofrimento no qual se envolveu, e diante do qual acha que não tem mais saída. Para aquela pessoa, naquele momento, por um desvario radical, doentio, patológico, a felicidade para ela é não viver mais. Então, mesmo aí, ela busca a felicidade. Repito, de forma doentia, de forma não normal, não aconselhável, não benéfica, não natural. Nesse sentido, esse desejo de felicidade faz-me sempre lembrar a história de um homem que muito pedia a Deus, pedia tudo e mais alguma coisa. E Deus disse: olha, vamos resolver sua questão, para você não ficar me importunando o tempo todo. Isso é um conto hindu. Eu vou lhe dar a oportunidade de me fazer 3 pedidos. Escolha direitinho e faça, mas nunca mais me peça nada. Escolha bem. Primeiro pedido, já tem na cabeça? Eles tenho. Eu queria que o Senhor me livrasse da minha mulher. Não estou gostando mais dela, não. Sua vida não está boa, tal, a gente briga muito, muita confusão, tal, e eu queria me livrar dela. Diz que imediatamente Deus providenciou e a mulher sumiu da vida dele. Tempos depois, Deus chegou para ele e disse: e aí, o segundo pedido, já está na hora. O que é que você pede? Ele disse: Senhor, eu queria que o Senhor trouxesse minha mulher de volta. Está me fazendo uma falta tão grande. Sabe? Eu me equivoquei naquele meu primeiro pedido. Deus disse: tudo bem, é o seu segundo pedido, você tem esse direito. Fez com que a mulher surgisse outra vez na vida dele. Passou um tempo muito maior e nada dele fazer o terceiro pedido. Até que Deus disse: e aí, agora é a vez do terceiro pedido. O que é que você quer? Ele disse: Senhor, olha, eu vou ser muito sincero. Me ajude, que eu não sei o que pedir. Não sei mesmo. E o conto diz que Deus disse para ele: eu vou lhe ajudar. Peça para ser feliz, haja o que houver na sua vida. Todo mundo deve buscar a felicidade, mas não é uma felicidade que depende de fatos, de coisas, de acontecimentos, de pessoas, de caras bonitas ou de caras feias, de gente que nos dão as costas ou que nos abraçam, de gente que nos elogia e nos coloca num patamar de altura, ou de gente que nos pisoteia. A felicidade, ela é incondicional. Haja o que houver, seja feliz. Esse é o seu destino, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo, esse é o seu propósito. Esse é o seu trabalho de cada dia. Viver essa felicidade. Como você pode, do tamanho que você pode ter com você. Uma felicidade que cabe dentro da sua existência. Que leve em conta tudo aquilo que você é, nem mais nem menos. Portanto, uma felicidade que é sua e que não pode ser comparada à felicidade que o outro vizinho a você conseguiu e conquistou. Por quê? Porque a felicidade dele é do tamanho dele, a sua é na sua medida. Então, esse é um primeiro aspecto. Depois nós temos aqui algumas coisas curiosas. Porque essa felicidade, sendo dom de Deus para todos nós,
Deus quer ver todo o seu povo feliz e cada um em particular. E a prova disso está no Evangelho de hoje. Jesus Cristo é quem vai à beira do poço em Samaria. É Ele quem espera a samaritana. É Ele quem puxa a conversa. É Ele quem começa e provoca tudo mais que aconteceu de bom na vida dela. Isso nos quer dizer algo muito importante. Não é a samaritana quem procura Jesus, é Jesus quem a procura. Ou seja, não somos nós que procuramos a felicidade, é a felicidade quem nos procura o tempo inteiro. É Deus quem quer estar conosco o tempo inteiro. É Jesus quem quer saber nós e sentar-se à beira do nosso poço, lá onde nós estamos. Um poço que pode ser fonte de água, que mata a nossa sede, mas que também pode ser um poço profundo, um poço no qual nós caímos e ficamos literalmente no fundo do poço. Não importa que beira de poço é onde nós estamos, Deus quer estar conosco. Nos espere exatamente aí. O Evangelho nos dá isso e nos diz essa verdade com todas as letras. Depois vejam só, essa mulher samaritana é uma mulher que na visão dos judeus, e Jesus Cristo era um legítimo judeu, era mal vista, tida como pecadora, uma mulher impura, pagã, herege, portanto, alguém que não era bem quisto pela sociedade. Entretanto, nada disso tira dela, nem tira de ninguém, o direito sagrado de ser feliz, de estar com Jesus. Nada em absoluto. Esse privilégio de estar ao lado dele é de todos nós, independentemente da situação em que nós estamos. Isso não importa. Nosso Deus é aquele que nos acolhe nas nossas imperfeições todas e no estágio de vida em que nós nos achamos. Atenção, nosso Deus não é um Deus que gosta da gente quando a gente é bonzinho, quando a gente faz a vontade dele, aquela vontade que nós na igreja lemos como sendo sua. Nosso Deus não gosta da gente quando a gente é virtuoso e tem uma vida muito corretinha, muito ajustada, digna do elogio de todos. Nosso Deus gosta da gente do jeito que a gente é. Inclusive quando nós fazemos coisas que não são lá muito boas e muito dignas. É muito bom a gente pensar assim, porque é assim que corresponde à verdade. Nosso Deus não oscila porque nós oscilamos. Ele não se rebaixa porque nós nos rebaixamos. Ele não usa de violência contra nós porque nós somos violentos contra ele ou contra os outros. Ele não é vingativo porque nós, via de regra, o somos na relação com as pessoas de quem nós não gostamos ou que nos fizeram algum mal em menor ou maior escala. Deus continua impassível. É o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma complacência, o mesmo acolhimento, o mesmo olhar de Pai de sempre. Deus não muda porque a gente mudou para pior. Aliás, essa é a virtude de Deus, esse é o distintivo de Deus em relação a nós. Porque se a gente tivesse um Deus usando as mesmas medidas que nós usamos de uns para com os outros, na hora de nos acolher ou de nos rechaçar, esse Deus não valia para nada. Esse Deus não tem a menor razão de ser, não serve para nós. A nossa sorte é que Deus não anda pela nossa cabeça. Deus não caminha pelas nossas virtudes ou pela falta delas, de maneira alguma. Ele tem um jeito próprio de ser, de se impor e de estar presente em nossas vidas o tempo inteiro. Tem aquela história de um palestrante lá na Europa, que um dia dava uma palestra exatamente sobre isso, e ele pegou lá pelas tantas uma nota de 100 euros, bem novinha, esticou a nota, mostrou para o público e disse: olha, sinceramente, quem de vocês gostaria de ter essa nota agora nas mãos? Levanta o braço.
Todos levantaram o braço. Ele pegou a nota, amassou a nota inteira na mão, bem amassada. Depois disse: quem gostaria de ter essa nota em suas mãos? Todos levantaram o braço. Depois ele jogou a nota no chão, pisoteou a nota várias vezes com o sapato. Ficou até meio suja, meio amarrotada. Ele foi lá, pegou a nota e disse: quem de vocês gostaria de ter essa nota consigo? Todos levantaram igualmente o braço. O fato da nota estar amassada, até mesmo cheia de sujeira, pela sola dos nossos sapatos, não tira um só centímetro do seu valor. Ela continua valendo o que ela sempre valeu. Assim pode acontecer conosco. Podem nos amassar, podem nos pisotear, podem nos enlamear, podem nos sujar de todas as formas, podem jogar contra nós todo tipo de coisa ruim, podem manchar a nossa reputação de uma maneira tal que a gente vai ter dificuldade de se reabilitar alguma vez na vida. Podemos, inclusive nós, cometer os piores pecados, fazer as maiores bobagens, sem limites. Podemos nos sentir, às vezes, imprestáveis, como de fato nos sentimos de vez em quando. Porém, nada disso tira o nosso valor diante de Deus. A samaritana estava ali, borrada como ela estava na visão de todos. Mesmo assim, Jesus vai lá estar com ela e bate um dos maiores papos da presença dele entre nós, com uma mulher samaritana. Então percebam que isso não está aqui no Evangelho à toa ou sem razão de ser. Deus continua desejando-nos toda a felicidade do mundo. E ele diz assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, você teria outra visão. O grande problema é que nós não conhecemos o dom de Deus. Nós não conhecemos a misericórdia de Deus. Nós conhecemos a nossa forma de lidar com as pessoas que nos fazem o mal. E é por isso que nós projetamos muito essa nossa realidade pessoal, manca, às vezes doentia, em relação ao próprio Deus. E aí a visão de Deus também fica conturbada, enviesada, desviada do seu sentido natural, como de fato deve ser. Então, Deus nos quer ver felizes. A pergunta é: que felicidade é essa? Onde está essa felicidade? E o que é que devemos fazer para alcançá-la? Primeira coisa importante é a gente distinguir ter sucesso, ser feliz e saber viver. Ter sucesso significa o quê? Ter as coisas boas de que nós gostamos. E há muita gente de sucesso porque consegue ter tudo aquilo de que gosta, por algum tempo pelo menos. Ser feliz é gostar das coisas boas que nós já temos. Gostar das coisas boas que nós já temos. Tem muita gente feliz. Agora Deus pede mais de nós. Pede que saibamos viver. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente, disse Jesus. Saber viver é acolher e tirar proveito de todas as coisas, boas ou menos boas. Então vejam só a diferença. Ter sucesso é ter as coisas boas de que nós gostamos, ser felizes, gostar das coisas boas que temos, mas ser gente e viver plenamente a vida é acolher tudo e mais alguma coisa, seja lá o que for, porque de tudo a gente precisa. Nada existe entre o céu e a terra que diga respeito a nós, que nos toque de perto ou de longe, de que nós não precisemos. Tudo tem um propósito, uma razão de ser, uma função, uma finalidade. Mesmo as coisas mais terríveis, que vez por outra batem à nossa porta. E às vezes são essas coisas menos prazerosas, que nos impõem um número maior de sofrimento e de dor. Aquelas tragédias, no sentido pleno do termo, de que mais nós precisamos em alguns momentos. E é por isso que muitas vezes nós pedimos a Deus, mas só pedimos coisas boas.
Sombra e água fresca, uma vida tranquila, cheia de paz para nós e para os nossos. A nossa oração é essa todo o tempo. É um rosário que se repete. A gente pode copiar ali as 5, 6 intenções e são aquelas a vida inteira. Aí a vida vai insistentemente nos dando o contrário. E a gente vai achando que não merece aquilo que a vida está dando. Merecemos muito do melhor que nós pedimos sempre. Deixamos de lado a possibilidade de um crescimento sem igual. No sofrimento, na dor, na doença, na ausência, na saudade, na tragédia, no grande sofrimento, num problema que parece que não tem mais fim e que a solução não existe. É aí que nós somos desafiados a colocar para fora todos os nossos potenciais, tudo aquilo que é inclinação, dom, talento, carisma, possibilidades, inteligência, criatividade, tudo que há em nós, esse conjunto de recursos com os quais Deus nos dotou. Somente quando a gente é provocado, a gente pode mostrar aquilo que tem de verdade dentro da gente. O divino que há em nós começa a aparecer e transcender as dimensões humanas, frágeis e sofríveis que a vida nos impõe o tempo inteiro. Então, aqui nós temos esse aspecto. E o que é, então, essa felicidade? E quais são os erros que, por exemplo, a samaritana estava cometendo, que tirava dela essa felicidade que ela tanto buscava? Primeiro erro dela, e eu passo muito rapidamente por eles: alimentar uma visão separatista, compartimentada da vida e das pessoas. Vocês são judeus? Dizia ela. E o que é que o senhor está fazendo aqui conversando comigo, que sou samaritana? E nós somos samaritanos. Nós não há diálogo entre nós. Vocês são vocês e nós somos nós. Nosso pai Jacó nos deu isso aqui. Vocês têm um templo lá em Jerusalém. Fiquem lá rezando, deixa a gente aqui. A mulher tem uma visão equivocada, que muitas vezes é a nossa visão, de achar que nós somos separados uns dos outros. Eu sou eu, minha família é minha família, agora a família do meu vizinho, aquele outro do outro lado, e quem passa pela minha rua não tem nada a ver com essas pessoas. São pessoas diferentes, estão do outro mundo. A pandemia agora mostrou que não é bem assim. A dengue, o mosquitinho da dengue nos mostra isso todo dia, porque a pandemia passou, mas a dengue continua. E aí eu cuido da minha casa bem cuidadinha, então é uma maravilha. Aí o meu vizinho, que eu desprezo, não cuida da dele. Aí o mosquitinho sai de lá, voa, ultrapassa o muro e vem picar a minha família aqui. Então não posso dizer que eu não tenho nada a ver com a vida dele, ele não pode dizer que não tem nada a ver com a minha vida. Estamos intrincados, estamos o tempo inteiro interconectados, entremeados uns nos outros. Então não existem dois lados, só existe um lado. Todos os lados são o mesmo lado, que coincide com o nosso lado. Então, evitar essa vida, essa visão compartimentada, separada, fragmentada, que coloca pessoas como nós de um lado e nós em outra barreira, como nós próprios. Segunda coisa que ela fez, que pode ser evitada por a gente: buscar segurança e felicidade nas coisas, nos bens, nas propriedades, na herança recebida por sua família, aqui representada pelo poço e pela propriedade de Jacó. Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ela está pegada a um bem, a um valor material. E esse é um grande problema para nós, porque não se trata da gente negar o valor das coisas, não se trata de criar oposição entre ter e ser, trata-se da gente relativizar e lidar com a matéria de maneira não materialista. Imprimir espírito na matéria, finalidade na matéria, e não apenas o meu bel prazer, a minha vontade, o meu desejo, a minha ambição, a minha ganância, ou coisa que o valha. Graças a Deus que as pessoas não dependem de matéria para ser felizes. Eu conheço muita gente, e vocês talvez conheçam na mesma, que tem muitos bens em suas mãos, e que a gente olhando de longe diz: ah, que pessoa felizarda é aquele, feliz é aquela. Chegue perto, conversa um pouquinho,
conheça a vida daquela pessoa e você vai perceber que não vale a pena estar na pele dele, apesar da quantidade de bens que tem. Recursos materiais não conferem felicidade. E eu conheço, e vocês também talvez conheçam na mesma, um monte de gente que não tem nada, absolutamente nada, desses valores aos quais nós atribuímos a felicidade. E a gente olha de longe e diz, coitado, miserável, isso dá pena. Como eu tenho dó daquele lá, não tem onde cair morto. Chegue perto deles e converse meia hora, que você vai ter inveja da vida que eles têm, da forma com que encaram a vida, da alegria, do sorriso farto e autêntico. Graças a Deus que felicidade não depende da quantidade de dinheiro que a gente tem. O dinheiro pode nos dar um certo número de conforto, isso é inegável, mas o conforto é uma coisa, felicidade é outra coisa. Há muita gente cheia de conforto e infeliz de forma radical. É preciso que a gente faça as distinções. Terceiro erro dessa mulher samaritana, quando ela percebe que ela não conseguiu nada apelando para os bens materiais, ela passa para os bens humanos, os bens do afeto. E Jesus diz, chama aí seu marido aqui. Ela diz, mas eu não tenho marido. E Jesus diz, é verdade, tu já tiveste 5 e esse 6º com quem estás agora ainda não é o teu marido. Ou seja, quando a gente não tem sucesso no nível dos bens, a gente acha que o sucesso e a felicidade vêm pelo nível das relações. O mundo do sentimento, das emoções, dos afetos, é também uma barca furada. É muito bom a gente gostar das pessoas. É muito bom ter pessoas que gostem de nós. Tomara a Deus que a gente seja felizado assim o resto dos nossos dias, com pessoas diante de nós e nós diante delas, num amor verdadeiro, numa amizade sincera e verdadeira, com muito sentimento bom. Mas isso não basta, isso não é tudo, isso também não confere felicidade, porque eu não posso pedir o infinito às pessoas que são finitas. Por mais que nós amemos, nós falhamos, e as pessoas a quem nós amamos falham conosco, decepcionam, frustram, traem, magoam, machucam, maltratam. Não é porque queiram, não, é porque faz parte desse barro humano, frágil, de que todos nós fomos constituídos, e a gente vai errando a vida inteira. Então não apostemos nesse mundo dos afetos como fonte de felicidade primária e definitiva, porque não é. E quem anda por aí não tem muita perna para andar. Vai parar logo, rapidinho. E aí depois ela apostou no mundo da religião. Aí é muito normal isso. Quando minha vida material não está boa, quando a minha vida relacional também não está lá, essas mil maravilhas, aí eu venho para a igreja, me torno um rezador de primeira. Padre, agora, depois que meu marido morreu, eu venho para a igreja, todo dia eu estou aqui. Padre, depois que meu filho aconteceu aquela tragédia, eu descobri a fé. Olha, eu não perco nada na igreja, minha vida. E eu queria dizer para vocês também que essa busca de segurança na religião, numa igreja, pode ser também uma grande furada. Pode ser também uma grande decepção, um grande equívoco. Ou seja, a felicidade não poderá ser encontrada nem mesmo na igreja ou na nossa religião. Jesus é peremptório disso. Ele diz assim, não é nessa montanha, nesse poço, nem em Jerusalém que se deve adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Ele descredencializa, por assim dizer, relativiza o valor sagrado do Poço de Jacó, a que muitos se apegavam, e também relativiza o valor sagrado do Templo de Jerusalém, para onde todos os judeus convergiam nas suas orações. Nem lá, nem cá, mas em espírito e verdade. Essa é uma palavra muito pesada para eles e não menos pesada também para nós. Todos nós gostaríamos que a verdade estivesse
numa igreja, especificamente na nossa igreja de preferência. Que Deus fosse propriedade da nossa igreja. Mas eu sinto em dizer que Deus não se deixa aprisionar por igreja nenhuma, por religião nenhuma. E quando a gente quer pegá-lo e dizer, fica aqui, Jesus Cristo, na hora que queriam pegá-lo para fazer dele um rei, ele escapava e já estava em outro lugar. Não passava mais de 2 dias no lugar sequer. Deus não é propriedade privada de nenhuma religião, de nenhuma instituição, de nenhuma igreja. Por melhor que seja ela, isso não está em questão. Mas Deus é maior do que todas elas. Imagine uma folha em branco, uma folha bem grande, aquelas cartolinas em branco. E você começa a colocar muitos pontinhos com a caneta escrita fina. Os pontinhos que você puder colocar ali durante 1 hora ou mais. Imagine que todos esses pontinhos correspondem a uma religião que existe na face da terra. Porque existem cerca de 11.000 religiões. Isso até o ano passado, hoje já deve ter mais. E aí, você olha para aquela folha em branco, olha para os pontinhos que estão ali, Deus é a folha em branco. Deus não é os pontinhos. A folha continua sendo maior do que os pontos todos. Deus é maior do que todas as nossas religiões. Ele passa pelas nossas religiões, está conosco, mas não se deixa aprisionar por nenhuma delas, por seus postulados, suas doutrinas, suas leis, suas normas, seus costumes, seus usos, ou coisa que o valha. Em nenhum momento é assim. Porém, é o próprio Cristo que nos contesta. Mulher, chegará a hora e é agora, repito eu, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. A verdadeira religião está dentro de nós e não fora de nós. Porque o Espírito de Deus foi soprado em nós, nas nossas narinas, quando nós fomos criados por Ele. E depois Jesus Cristo, quando deixou a nossa vida terrena, Ele soprou o seu Espírito Santo, através dos apóstolos, e deles chegou até nós. É esse Espírito que está dentro de cada um, nele que deve ser realmente Deus adorado. Isso nos mostra que religião e igreja são importantes, porém têm importância relativa. Elas não são um fim em si mesmas, são apenas instrumentos, canais, possibilidades, ferramentas que nos levam ao melhor de nós. Porque as grandes religiões são complementares, não são opostas. Cada uma delas responde de uma maneira diferente, culturalmente situada ao chamado único do mesmo Deus, a felicidade. Cada uma delas. E nós estamos numa delas, graças a Deus, que temos a nossa. E que façamos o melhor nela. Vocês se lembram daquele líder religioso que um dia perguntaram a ele qual era a melhor religião do mundo e o que é que ele disse? A melhor religião do mundo é aquela que faz de você uma pessoa melhor. Eu não quero saber qual é a sua religião, mas eu torço para que ela faça de você um ser humano melhor, porque a minha faz, respondeu ele. A grande pergunta é, a nossa religião, essa católica que nós assumimos, tem feito de nós pessoas melhores? Ou nem por isso? Continuamos iguaizinhos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, ou mesmo a semana passada? É uma pergunta que tem que ser feita por nós. E temos que ter coragem, lucidez, para encarar a resposta, qualquer que seja ela. Conclusão: não somos felizes, porque nós estamos habituados a procurar a felicidade sempre fora de nós. Nas coisas, nas pessoas, mesmo nas igrejas, quando na verdade a felicidade sempre deve ser procurada dentro. É um modo especial de viver, de olhar, de sentir, de tocar, de interpretar tudo que aparece à nossa frente. Essa felicidade, uma capacidade pessoal de olhar o mundo, enxergar as coisas e as pessoas, relacionar-se com todas elas de uma maneira que seja agradável a Deus e que nos traga o benefício de que nós tanto precisamos. Repito, e aqui termino, um escrito do Mar Morto,
que apareceu, foi descoberto em 1947, supostamente um fragmento do Novo Testamento, dos Evangelhos. Nele está escrito assim: Jesus diz aos apóstolos: a igreja não é um prédio bonito, de madeira e de pedra. A igreja é um ser humano. Em outras palavras, ele falava de uma forma muito contundente e que para nós não deve ser deixado de fora de maneira alguma. O reino dos céus não está num templo de pedra e de madeira. O reino dos céus está dentro de vocês. É preciso que nós enxerguemos isso, porque antes de Jesus Cristo está ali no sacrário, e daqui a pouco vai estar aqui no pão e no vinho consagrados, está dentro de cada um de nós. E às vezes a gente se acotovela, a gente pisoteia os outros, a gente maltrata e machuca para chegar na fila e receber a comunhão. Não percebe que maltratou Jesus Cristo antes da hóstia ser recebida por nós? No irmão a quem nós fizemos o mal está do nosso lado. Que essas coisas todas trazidas por esse Evangelho da Samaritana nos ajudem, de alguma maneira, a ser melhores pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.